Bom, então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Mari D'Agostinho, micropigmentadora há 12 anos, master em correção, desenvolvedora do método Correção Master, que é o meu bebezinho, o meu xodó. Bom, gente, eu quero continuar falando para vocês a respeito do assunto que a gente falou na aula passada, de corrigir cores fantasia, né? E é um assunto que gera muita dúvida para todo mundo. Não tem como, né? Eu acho que é um assunto que vai gerar dúvida para sempre na cabeça da gente, até porque a gente sabe a gama de cores que a gente tem para trabalhar dentro de correção, e não só a gama de cores, mas como cada pessoa reage de uma forma única nos procedimentos, cada organismo reage de uma forma única. A gente pode observar isso até quando você vai comprar, por exemplo, um batom, uma sombra, qualquer coisa relacionada à maquiagem, né? Até perfume mesmo. Você usa o mesmo perfume numa pessoa, se você colocar em outra pessoa, cada uma delas vai apresentar um aroma diferente, aquelas notas do perfume vão se revelar de uma forma diferente para cada pessoa. E com a maquiagem é a mesma coisa, né? Se eu usar um batom em mim e outra pessoa usar nela, vai dar uma cor diferente. Se eu usar uma sombra em mim e outra pessoa usar nela, vai dar uma cor diferente. Então vocês imaginem isso, que a gente está falando de colocar algo sobre a pele. Agora pensem comigo, a gente está falando de introduzir algo na pele, né? Além de a gente estar trabalhando ali com fototipo, com melanina, com subtom, com glândula sebácea, com toda essa questão externa da pele, você imagine você introduzir isso dentro do organismo, onde vai ter uma reação química e fisiológica, né? Com fator genético, tipo sanguíneo, fatores celulares, enfim, várias coisas, né? Fisiologia do próprio organismo de cada cliente vai responder de uma forma diferente. Então, quando a gente fala de micropigmentação, nós seguimos sim um passo a passo, nós seguimos sim uma lógica, né? Para que a gente tenha uma menor probabilidade de acontecer alguma intercorrência ou de acontecer algum resultado indesejado, ou que fuja um pouco daquilo que a gente gostaria que tivesse. Mas como a gente não pode ter controle de tudo, se tratando de organismo principalmente, né, a gente não tem como, a gente trabalha aí com uma margem grande de segurança para amenizar possíveis intercorrências e possíveis resultados que não vão ficar bacana, mas a gente realmente não tem como ter controle de tudo, né? E voltando a falar, como a gente falou muito na live passada, sobre cores fantasia, né? Que são cores que não são bacanas no resultado. E essas cores seriam aquelas cores que fogem ao natural, que fogem de um castanho perfeito, de um castanho natural, de um marrom bonito, né? Trouxe a estrela de Ozod para vocês na aula passada para a gente falar a respeito dela e de como ela nos auxilia num processo de neutralização, como ela é importante para nos libertar num processo de neutralização. Hoje eu vou dar um pouco de continuidade, porque foi muito assunto na live passada e acabou faltando alguma coisa, né? Alguns assuntos que eu queria abordar com vocês. Bom, eu até tenho um videozinho curto que eu coloquei para vocês. Acho que foi o último vídeo que foi postado, que falava assim: para você neutralizar uma sobrancelha, para você corrigir uma sobrancelha, você precisa saber disso. Onde eu falo muito de tom e subtom. Então, assim, muitas vezes, gente, a gente fica muito preso numa sobrancelha que ficou acinzentada ou numa sobrancelha que ficou avermelhada. Então, a primeira coisa que a gente vê, a primeira noção que a gente tem na hora que a gente olha, é uma primeira imagem, é uma primeira cor. Essa sobrancelha tá acinzentada, essa sobrancelha tá avermelhada. Mas por trás daquele tom tem um subtom, né? Ou seja, ela começou a ter uma degradação. Por quê? Porque quando a gente introduz um pigmento na pele, quando a gente introduz uma tinta na pele, nunca é uma cor só de pigmento que tá ali, né? Tem misturas ali. Eu tenho, geralmente, uma composição de preto, de amarelo, de vermelho, ou preto com laranja, enfim. Tem ali uma composição de cores.
E nessa composição de cores, conforme o tempo vai passando, né, conforme esses pigmentos se acomodam na pele, conforme os molhantes vão indo embora, são eliminados e fica só realmente o pozinho ali, onde ele volta a ser pó, né? É aquilo que fica na pele, conforme vai acontecendo a renovação celular, tem a hierarquia das cores, né? E os pigmentos vão saindo aos poucos e vão ficando aqueles mais pesados, aqueles mais difíceis de ser eliminados. Então, por isso que às vezes a gente vê essa questão de tom com subtom. Então, tem uma sobrancelha às vezes acinzentada, mas conforme eu olho muito de perto, ou se eu levo para o sol, né? O sol ele revela muito, aquilo brilha, brilha mesmo. Então, eu fico pensando assim, que cor que eu vou usar aqui para neutralizar? Meu Deus do céu. Eu tô vendo que tem uma sobrancelha cinza, então só se eu jogar um laranja ali, lembra que a gente falou na aula passada que a gente trabalha muito com essa questão de cores na micropigmentação, como a gente não tem ali o azul propriamente dito, então, se uma sobrancelha chegar... Até tinha, né, gente, antigamente muita sobrancelha azulada, hoje como os pigmentos vêm mais com o preto, então a gente tem muito essa questão da sobrancelha acinzentada, chumbada. Então, se uma sobrancelha chega pra mim acinzentada e chumbada, eu vou analisar se existe algum subtom ali, né? Se ela tá com esse cinza, com um pouquinho de vermelho junto, e o que eu preciso fazer, então, para quebrar essas duas cores. Por isso que eu falo que realmente é a matemática das cores. Vocês entendem como a gente tem que ter um poder analítico ali? E isso vai depender muito, gente, do grau de saturação que tá essa sobrancelha, volto a dizer. Então tomem muito cuidado quando vocês forem neutralizar. Não é simplesmente chegar e colocar outra cor por cima para transformar. Então, às vezes esse trabalho fica pesado. Mas eu neutralizei, eu corrigi, Mari. Mas o trabalho ficou pesado. Então, quando a gente fala em neutralização, lembra sempre que você tem que baixar o tom daquela sobrancelha para entrar com uma neutralização. Nossa, tava um sol aqui, agora baixou. Que a luz ficou até mais escurinha. Então, lembra sempre que a gente tem que baixar. Então, quando a gente fala em neutralização, quando a gente fala em corrigir cor de sobrancelha, a primeira coisa que eu preciso analisar é o grau de saturação que está essa sobrancelha. Se ela está muito forte, se a cor está muito fechada, eu preciso baixar o tom. Como que eu faço isso? Trabalhando com despigmentação, né? Ou vou lá e faço uma sessão de laser, e aí já seria o suficiente para eu conseguir fazer aí essa neutralização. Ou eu faço uma sessão de despigmentação química, ou uma sessão de despigmentação elétrica, para realmente tirar um pouco do peso dessa cor. E então eu vou entrar com a neutralização para neutralizar. O que é neutralizar, Mari? É deixar neutro, né? O nome já diz, neutralizar, deixar neutro, trazer para um castanho natural, um marrom neutro, que seja realmente agradável aos nossos olhos. E quando eu neutralizo, então quer dizer que eu tiro aquela cor que estava ali? Muitas clientes têm essa dúvida, o que é neutralizar? Então você vai apagar e aí você vai colocar outra cor? Não, definitivamente não, gente. Neutralizar não é apagar. Neutralizar é transformar aos nossos olhos aquilo que a gente está captando. Então, se eu neutralizo, eu tiro aquela cor que está lá embaixo e a outra que fica aparente? Não, a gente não tira, a gente transforma. Veja bem, as cores elas não vão se misturar lá dentro da pele, gente. Não é isso que acontece na neutralização, né? Eu não vou pegar uma cor, vou colocar como se fosse uma batedeirinha e vou misturar lá dentro e aí transformou. Eu vou sobrepor uma cor sobre a outra, tá? É como se eu bloqueasse aquela cor que tá lá embaixo, para que os meus olhos não captem mais aquela cor fantasia. Isso que a neutralização faz, é como se fosse um bloqueio, né? Eu tenho ali uma sobrancelha cinza que tá um cinzinha meio violatizadinho, né, que já teve uma degradação ali que não ficou bacana. Bom, se eu entendo que o violatizado é uma mistura ali do azul com o vermelho, então me falta o amarelo para eu compor a tríade, né? Então eu sei que o amarelo vai dar essa bloqueada nesse violatizado, vai dar uma clareada nesse violatizado. Mas lembrando que a cor que me salta aos olhos de cara é um cinza. Um cinza violatizado. O que neutraliza o cinza? O laranja, certo? O que neutraliza o violatizado? O amarelo. Então, muitas vezes não vai adiantar só eu colocar
o laranja, eu tenho que entrar com um pouquinho do amarelo para que eu consiga bloquear as duas cores, tanto o acinzentado quanto esse fundo, que é coadjuvante, violatizado. Vocês entendem como tem uma matemáticazinha ali que a gente tem que ter esse poder de análise, esse poder de percepção? Então, entrei ali com essa cor alaranjadinha, com um pouco do amarelo, ele já vai fazer esse bloqueio, mas entendam, não é que ele vai lá dentro da pele, faz uma mistura e transforma aquela cor, gente. Não é isso que acontece. A cor que tá depositada lá, às vezes de anos, ela tá lá e ela vai ficar lá. O que a gente vai fazer é colocar uma outra cor por cima, como se fosse uma outra camada de cor, certo? Que vai trazer um bloqueio. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Que vai trazer um bloqueio aos nossos olhos, para que a gente então consiga ver uma cor mais natural. É isso que a neutralização faz, tá? Então a gente não tira nada com a neutralização e eu não misturo nada dentro da pele. Eu simplesmente faço um bloqueio por cima e aí o que os meus olhos vão captar é uma cor mais agradável. É isso que a neutralização faz. Mari, a neutralização ela dura para sempre? Nunca mais eu vou precisar neutralizar essa sobrancelha? Gente, como a gente está falando de micropigmentação, e nós entendemos que micropigmentação não é uma maquiagem definitiva, certo? A micropigmentação, ela é feita para sair. Ela é feita para que, de tempos em tempos, a tua cliente precise voltar para fazer manutenção. E isso é saudável, isso é bacana. Por que é saudável, gente? Por que é bacana? Porque a gente está tendo sempre a possibilidade de renovar o procedimento na nossa cliente. Né? Mesmo as clientes que vêm pra gente, não sei as de vocês, mas as que vêm comigo, como as técnicas vão evoluindo, como nós profissionais vamos evoluindo, como os equipamentos vão evoluindo, é fantástico que a gente tenha essa possibilidade de estar levando coisas novas para elas e que elas também tenham a possibilidade de renovar. Né? Às vezes a gente está com uma sobrancelha mais fina, agora a gente está nessa tendência super de sobrancelhas mais grossas, mais volumosas, mais naturais. Então, você já pensou se a micropigmentação fosse algo definitivo? Seria terrível. Não é isso que a gente busca, né? Não é isso que a gente quer com a evolução das técnicas, com a evolução de tudo. A gente quer poder algo mais natural, mais sutil, algo que realmente a gente possa renovar a cada tempo. E que a gente também se mantenha, né? Porque nós somos profissionais liberais, a gente depende que a nossa cliente esteja voltando para fazer essa manutenção para que o nosso negócio permaneça. Então isso é fantástico, isso é maravilhoso e eu agradeço muito as técnicas novas e a micropigmentação artística que nos possibilita isso com técnicas mais sutis. Então na neutralização isso também acontece, né? A gente bloqueou ali, mas vai continuar acontecendo essa renovação celular, vai acontecer, continuar acontecendo essa degradação dos pigmentos dentro da pele, né? Conforme a renovação vai acontecendo, eles vão saindo. E como a gente colocou ali por cima, ele também vai saindo, ele é o primeiro que vai saindo. Principalmente porque geralmente são pigmentos de peso mais leve. Então, aquilo que está lá embaixo, fatalmente vai voltar a acontecer, vai voltar a querer aparecer. Talvez não com a mesma intensidade que ele tinha, que ele era da primeira vez, lá quando você neutralizou. Mas ele vai voltar a aparecer, e aí essa cliente vai precisar, sim, de fazer uma manutenção. Por isso que eu falo para vocês o quanto é importante vocês baixarem o tom da neutralização, da micropigmentação. Porque se a sobrancelha está muito fechada, para você fazer uma neutralização, você tem que saturar muito para poder bloquear aquilo que está embaixo. Entende? E às vezes você começa a fazer um trabalho, mesmo que ele esteja num tom de castanho ou num tom de marrom, ele fica uma cor muito fechada. Fica uma cor muito compacta. Não fica algo natural. Então, sempre lembrar de baixar o tom. Tá? E analisar esse poder. Puxa vida, ela tá realmente só um cinza? Ou ela tem um cinza com um subtonzinho de alguma outra cor, né? Ela tá um cinzinha com um esverdeadinho. Porque tem essas misturas, gente. Se vocês conseguirem, quando vocês conseguirem, quanto mais vocês exercitarem esse poder de análise, de correção, mais fácil isso vai ficando para vocês ao longo do tempo, sabe? Vocês vão ficando com o olhar mais crítico. Então, assim, bom, deixa eu ver, ela tá cinza. Bom é sempre você colocar muita luz em cima, se você não tá trabalhando na luz do dia, né? Se tá, abre a janela para ver qual é a cor que reflete ali. Tá realmente só cinza ou tem um fundinho esverdeado ali? Vou entrar só com laranja ou eu coloco um pouquinho do verde, para deixar um pouquinho mais avermelhadinho esse tom,
para que eu bloqueie esse leve esverdeadinho que tá ali. Lembra da estrela de Oswald? O que neutraliza o verde? O vermelho e vice-versa, né? Então é muito difícil que estejamos só com um tom de sobrancelha. Geralmente tem o tom predominante e um subtonzinho ali que eu tenho que entrar com uma combinação de cores. E geralmente quando eu combino essas cores, a minha chance de fazer um bloqueio de maior sucesso é muito melhor. E de ter um resultado cicatrizado é muito melhor. E como é que você faz isso, Mari? Que técnica que a gente utiliza para fazer essa neutralização? Né? Geralmente, quando a gente fala de sobrancelhas mais sombreadas, né? Não falando de fio a fio, vamos falar de uma sobrancelha que ela tá ali toda sombreadinha. Às vezes pode acontecer também de determinados pontos da sobrancelha tá de uma cor e outros pontos estarem em outras. Vocês já devem ter percebido isso. Nossa, eu tenho uma cliente que a sobrancelha veio, o miolo dela tava cinza, porém alguns pontos dela tava mais avermelhado. Já aconteceu isso com vocês? Então isso é muito comum de acontecer. Como que você vai trabalhar nesses casos? Você vai trabalhar com matização, com neutralização pontual, né? Você vai fazer a neutralização nela toda, mas determinado ponto você vai utilizar uma cor, né? Então, ela tá toda somente cinza, eu vou utilizar somente o laranja ali, talvez com um pouquinho do branco, um leve resquíciozinho do branco, para dar uma clareada juntamente com a neutralização. E nos pontos que ela tá ali azuladinha, mais forte, você talvez mude um pouco a técnica, né? Eu entro com uma técnica de maior saturação, ou seja, eu capricho mais naqueles pontinhos ali onde tá mais saturado, e aonde não tem tanta saturação, eu vou com a minha mão um pouco mais leve. Tem que ter esse poder de análise para saber exatamente como que eu vou agir em cada ponto ali. Entendem? Então não é simplesmente pegar uma cor e sair colocando. Não, tem que ter esse poder de análise. Minha sobrancelha está inteira cinza, mas eu tenho pontos dela onde ela está um cinza com um avermelhado. Que coisa estranha. Como assim, Mari? Então, bom, onde ela tá toda cinza... Oi, meu amor, Marjorie. Tudo bem? Elisângela. Onde ela tá toda cinza, ela tá toda cinza e ela tem um baixo teor de saturação. Vou entrar com uma técnica de pouca saturação, pode até ser espiral, mas um espiral bem aberto, tá? Onde eu vou fazer um espiral bem aberto, agulha de 3 pontas, 3 ou 5 pontas você pode utilizar para neutralizar. Espiral bem aberto e eu vou passar em toda essa sobrancelha. Aonde tá muito saturado, aí sim eu vou mudar um pouco a minha percepção. Eu vou mudar um pouco a minha técnica. Oi, Elisângela, que bom, meu amor. Fico muito feliz. Vou trazer muito conteúdo para vocês, gente. Vocês me aguardem. Por isso que eu quero que vocês me mandem, me falem o que vocês têm mais dúvidas, o que vocês têm mais dificuldades, tá? Manda aqui, manda no direct, fiquem à vontade. Aonde a sobrancelha tá com outra cor e tem mais saturação, eu vou ter que mudar a cor que tá ali. Não é pegar só uma cor e colocar na sobrancelha toda. E tem maneiras da gente fazer isso, sabe? Tem maneiras da gente fazer isso. Eu vou fazer uma videoaula para vocês com um quadro onde eu vou conseguir explicar melhor isso, exemplificar melhor isso para vocês, tá? Que com live às vezes é complicado para mim porque inverte a imagem. Então eu quero fazer um vídeo gravado que fica melhor. E aí no vídeo, sim, a imagem não inverte, eu consigo fazer isso de uma melhor forma para vocês, tá bom? Mas eu queria só fazer essa live hoje pra gente realmente fechar aí o conteúdo que ficou da aula passada. Eu fiquei falando muito e daí ficou faltando coisas ainda, a gente começou a conversar e acabou, né, que faltou alguns pontos que eu queria falar pra vocês. Então isso a gente tá falando quando a cliente já chega com a sobrancelha de cor fantasia. Se eu vou neutralizar ela toda, se eu vou neutralizar pontual. Às vezes, gente, acontece muito da sobrancelha ter ficado assim, passou, por exemplo, por uma despigmentação ou por uma remoção a laser. Isso acontece muito, muito, muito. Vocês vão poder observar. A gente passou por uma despigmentação a laser. Ela ficou bem bacana, na sobrancelha praticamente toda. E em alguns pontos ainda ficou. E daí o que você faz? Às vezes você vai e faz só naquele pontinho ali, mas tem uma saturação tão grande, tem uma aderência de pigmento ali tão grande,
Você vai ficar a vida ali, às vezes não vai sair. Você vai ficar judiando muito da pele da cliente, não tem necessidade, sabe? Não tem necessidade. Quando você começa a dominar a técnica de correção, quando você começa a entender que você não precisa remover toda essa sobrancelha para poder fazer um novo trabalho, isso é libertador, facilita muito a tua vida e dá liberdade para tua cliente. Porque muitas vezes elas não querem ficar com a gente ali, meu Deus, 1 ano fazendo remoção, né? É muito sofrimento, é muito investimento e é trabalhar muito com a ansiedade delas, né? Porque eu falo, quem tem dor tem pressa. Elas querem corrigir para ontem, né? Muitas chegam, eu já posso fazer a despigmentação hoje, amanhã já posso fazer a nova micro. Então, até você ter todo esse, né, essa questão com elas, de conversar, de explicar que não é assim, que tem um tempo, que cada caso é um caso. Quanto mais a gente puder diminuir isso, gente, quanto mais a gente puder levar outras opções para elas, melhor. Melhor para você enquanto profissional, porque você cresce, você aprende mais. Com cada desafio que você vai pegando, você vai ficando mais safo, mais ágil. Teu poder de análise vai melhorando. Você vai aprendendo a trabalhar em todo tipo de pele também. Então é fantástico. Estudo de casos é fantástico para o crescimento profissional de vocês. Fantástico. O quão vocês vão crescer trabalhando com correção, o quão vocês vão subir de nível e de segurança, sabe? A segurança que vocês vão adquirindo nossa, é surreal, assim, sabe? É muito bom mesmo. Então, gente, até me perdi no que eu tava falando aqui, que eu começo devagar e fico falando demais. Então, assim, você ter essa possibilidade de levar para elas que elas não precisam remover tudo, e aí você, sobrancelha veio e tem alguns pontos só de saturação, e você poder realmente falar para elas assim, olha, nesses pontos aqui você não vai precisar mais tirar, eu vou entrar ali com uma correçãozinha pontual, vou preparar essa pele para receber a nova micropigmentação. Aí eu vou e neutralizo ou clareio com o próprio pigmento só essas regiões. Só essas regiões. Vejam que fantástico. Às vezes, o que é que acontece? A cliente vem fazer uma remoção com a gente. Gente do céu, já aconteceu muito isso. A sobrancelha clareia, que é uma maravilha em toda ela. E às vezes um ponto, teve uma cliente nossa, que um lado da sobrancelha em um ponto só, como se fosse um risco, ficou verde, mais verde assim, ó, verde limão quase. Pensa, era uma sobrancelha bem escura, de anos. A gente fez a remoção, essa sobrancelha de cá, a direita, ficou perfeita. Clareou, já ficou um castanho bem clarinho, maravilhoso. E essa de cá, ficou só aqui na cauda um risco verde-limão. Aí você fala, a troco do quê? Como que você vai saber o que foi feito ali? Né? Às vezes um peso de mão maior, lateralidade, gente, não tem como saber. Aconteceu com essa cliente e uma outra cliente também. Que a gente fez, isso eu até mostrei pra vocês já nos stories, o que foi que aconteceu. A gente fez nas duas. Um lado despigmentou, que é uma maravilha, no outro lado a sobrancelha ficou verde inteira. A mesma profissional que fez o mesmo produto, a mesma mão. Como é que pode? Quem é que explica? Lateralidade. O organismo é uma caixinha de surpresas. Não tem como saber. A mesma pessoa, como que um lado vai ficar verde e o outro vai ficar castanho, gente? É a coisa mais doida da vida. E você tem que estar preparado para saber o que você faz numa situação dessas. Como que você trabalha? Sobrancelha que ficou verde? Então, assim, nós fizemos, né, nessa cliente, nas duas, na verdade, nós fizemos. E aí, fizemos mais uma sessão de remoção a laser. Nesse ponto, só que o laser, nós sabemos que ele tem um pouco mais de dificuldade para remover pigmentos avermelhados, verde, né? O laser, ele tem, como ele trabalha com leitura de cor, ele tem um pouco mais de dificuldade. Como assim? Já não tinha um grau de saturação tão forte nessa que ficou inteira? O que eu fiz? Eu já entrei com correção de cor, ela tava verde.
Fizemos mais uma sessão para dar uma baixadinha mais no tom desse verde. Poderia ter feito até uma despigmentação química. Baixei o tom, eu já entrei com neutralização de cor. Ela estava inteira esverdeadinha. Eu entrei com pigmento laranja de fundo avermelhado. Técnica com agulha de 3 pontas, movimento circular, eu já consegui ali uniformizar aquela cor. E aí sim preparei para receber a micropigmentação, né? A gente fez uma fio a fio e ficou bem bonita nela. Nessa outra que ficou só um pedaço verde aqui, falei, meu Deus, como que pode? Então fizemos laser, aquilo não cedia, não cedia, não cedia. Entrei com neutralização só naquele ponto. Uniformizei para receber o fio a fio depois. Entende? Então assim, às vezes a pessoa acha, ah, só eu tirar e aí eu já tô livre dos meus problemas, tá tudo certo. Gente, fica fundo de cor, vocês têm que aprender a trabalhar com esse fundo de cor que fica, mesmo depois de despigmentação. Porque se você tira, fica aquele fundo e você já coloca uma técnica em cima, existe um resquício de pigmento ali ainda, existe um fundo de pigmento que vai interferir na técnica que você colocar, principalmente se for fio a fio, porque fio a fio a gente sabe que é uma técnica de saturação pontual, ou seja, eu tô colocando bastante pigmento dentro de um ponto, dentro de uma linha. Não é uma técnica dispersa, não é uma técnica inteira, é uma técnica pontual ali. E aí o que acontece, por mínimo que seja a cor que tá lá embaixo, ela vai subir. Essa cliente que eu falei pra vocês que ficou a linhazinha verde aqui, era uma senhora, uma pele mais madura, ela já tinha ficado bacana, esse lado de cá já tinha degradado. Você veja como às vezes a pele é traiçoeira. Pele é traiçoeira mesmo com quem tem experiência. Então eu olhei e falei, bom, eu vou neutralizar esse ponto e já vou partir para uma fio a fio, porque o restante tá bacana. E assim eu fiz. Passou mais ou menos uns 2 meses, ela voltou, ela mandou uma foto. E nós duas, ela falou assim, eu achei que deu uma escurecida, Mari. Eu falei, você tá certo, deu mesmo. Os fios deram uma escurecida. Como pode, se eu já tinha tirado praticamente toda a sobrancelha? E tinha ficado só aquele ponto avermelhado que eu esverdeado que eu neutralizei. Como é que a sobrancelha voltou verde de novo? Começou a escurecer de novo? Porque tinha resquícios, tinha uma memoriazinha de pigmento ali ainda. O que eu não fiz nesse caso? Eu não fiz o bloqueio. Entendeu? Eu olhei e falei, ah, não, já tá bacana. Às vezes no pós-procedimento ficou ótimo. Passa o tempo, eu coloquei um castanho neutro ali, mas ele puxou aquela cor que tava lá embaixo. O fiozinho que tava ali reagiu com aquele resquíciozinho de cor que tava lá embaixo, porque a pele não era limpa. Embora tivesse clareado muito, ela não estava zerada. E eu não me preocupei, não que eu não me preocupei, mas eu olhei e vi, ah, tá bem clarinho, esse fundico que tá aqui não vai interferir. E interferiu. Aí ela veio, eu removi de novo aquele ponto ali que eu achei que não tava bacana, porque eu sou dessas. Fiz aí o bloqueio. E aí, então, refazer o procedimento de novo. Então, gente, fazer o bloqueio é muito importante para um procedimento bonito por mais tempo. Eu vejo muita gente fazendo remoção e já colocando a técnica de fio em cima, sem fazer a preparação da pele para receber a nova técnica, sem fazer esse bloqueio. Quando a gente vai fazer uma shadow, é mais fácil, né? Porque você já entra com uma cor de correção ali, você já vai fechar toda, mas lembrando, tem que tomar cuidado, porque tem resquício de pigmento nessa pele. E se você bota uma cor ali muito intensa, vai reagir com aquele resquício que tá lá embaixo, tá? Mas na fio a fio é mais perigoso do que na shadow. A Jaque pergunta, Mari, posso neutralizar com agulha de uma ponta também? Pode, pode sim. Eu prefiro, Jaque, às vezes, investir um pouquinho mais e trabalhar com agulha de 3 pontas e depois colocar o shadow com agulha de uma ponta, porque para neutralizar, a agulha de 3 pontas, ela dispersa mais o pigmento, né? Porque eu vou trabalhar em movimento circular. Eu não gosto muito de neutralizar com... Você até pode neutralizar com o movimento de shadow, tá? Mas se tiver com uma baixíssima saturação.
baixíssima saturação. E se for uma pele mais oleosa, se tiver assim com uma saturaçãozinha de leve pra, né, ali leve, eu já não gosto. Porque a agulha machuca mais a pele, a agulha de uma ponta. Isso é uma percepção minha, tá? E eu gosto de trabalhar com movimento circular. Não que você não possa trabalhar com movimentos espiral, com a agulha de uma ponta. Você pode. Mas eu prefiro trabalhar com a de 3 porque eu pego uma região já maior, o pigmento ele dispersa mais, ou seja, ele fica mais uniforme ali, com a agulha de 3 pontas, ou de 5, e você machuca menos a pele, né? Porque pensa comigo, a gente vai fazer o movimento circular e depois ainda vou colocar um pouquinho de cor por cima com o shadow para fechar. Então, às vezes é muita agressão para essa pele, sabe? Então, assim, claro que se você não tiver agulha de 3 pontas e você tem um trabalho para realizar ali, você não vai perder o trabalho. Você vai usar de uma ponta mesmo. Puxa, mas eu vou ter que fazer, Mário, um movimento circular e depois a shadow tudo com essa agulha. Não vai perder o trabalho, vai fazer, tá? Vai só dosar ali a mão, não tem problema. Faz a neutralizaçãozinha, movimento circular. E depois coloca a cor real ali por cima para fechar, para a pessoa não ir para casa com a cor fantasia. Faz ali com um movimentinho de pixel. Mas eu particularmente gosto mais de trabalhar com as duas agulhas, tá? Eu gosto mais, eu vejo que a pele fica mais intacta e o meu resultado é mais satisfatório, porque eu tenho um bloqueio maior ali com a agulha de 3 pontas, sabe? Eu gosto mais, fica mais uniforme e eu sinto que fecha mais e machuca menos a pele. Tá bom? Deixa eu ver com quanto tempo eu tô de live aqui, gente. Eu não consigo ver. Deixa eu ver. 33 minutos, porque senão eu falo muito e aí vai ficando muito longo. Gente, então era isso para fechar, né? O que eu queria falar para vocês de correção, de como trabalhar com correção, de como neutralizar. É muito assunto, é muito pano para manga, tem muita coisa que a gente vai descobrindo e vai querendo trazer aqui para vocês. Então, é um prazer estar aqui, eu fico muito feliz. Isso é muito importante, né, pra gente trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. E dúvidas que vocês tiverem, envie essa live, marque as amigas aqui nos comentários, quem é micropigmentador, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês.